tarde. Nesse projeto de visão computacional, nós vamos desenvolver um programa que simula um ambiente de pintura, contendo um flipchart, que é um quadro tipo esse aqui, e também diversas opções de cores aí para serem selecionadas, entre outras opções aí que sejam úteis num ambiente de pintura. Nesse programa, como o foco é a visão computacional, né, nós vamos tentar evitar totalmente que o usuário tenha necessidade de usar o teclado e mouse para enviar algum comando para o programa, né, para usar o programa. O uso do programa será todo através da captura dos movimentos da mão do usuário na frente de uma câmera conectada ao computador, um webcam, uma câmera de celular. Nosso programa vai usar a câmera conectada ao computador para analisar basicamente dois tipos de gestos, que vai ser uma mão erguida, tipo essa aqui, ou então um dedo apontando para a tela. A mão erguida nós vamos usar como uma forma de enviar comandos de ação ao programa, ou seja, abrir um menu ou confirmar uma opção selecionada, e o dedo apontando para a tela vai ser usado tanto para representar o pincel, ou seja, o movimento do dedo vai fazendo o desenho, como também para selecionar opções do menu. Nessa primeira fase de desenvolvimento desse projeto, nós já conseguimos atingir o nosso primeiro objetivo, que é fazer com que o sistema detecte a mão erguida. Então, nós atingimos o nosso primeiro objetivo usando uma técnica proposta por Paul Viola em 2001, num artigo sobre detecção facial usando classificadores em cascata RAR. Esses classificadores em cascata RAR são basicamente arquivos XML contendo todas as características da imagem que nós queremos detectar. Essas características são separadas em estágios dentro do classificador em cascata. Ou seja, nós podemos pegar uma determinada imagem, extrair as características dessa imagem e passar essa informação pelos estágios do nosso classificador. Cada estágio desse funciona como uma espécie de filtro no nosso classificador. Ou seja, à medida que essa informação vai passando por cada estágio, vai sendo removidas as partes dela e contém características que não condizem com as características daquele estágio no classificador. À medida que vai passando de um estágio para o outro, menos informação vai sendo passada, pois as características que não são compatíveis vão sendo ignoradas, removidas. Assim, ao chegar no estágio final, se alguma parte chegou no estágio final e passou do estágio final também com algum conteúdo ainda e condiz com todos os estágios, as características de todos os estágios, isso quer dizer que um objeto foi detectado. Ou seja, esse filtro vai removendo da imagem as partes dela que não contêm o objeto que nós vamos tentar detectar. Para desenvolver esse projeto, nós vamos usar a biblioteca OpenCV, uma biblioteca de visão computacional desenvolvida pela Intel de código-fonte aberto. E para desenvolver o front-end do programa, que será a tela com o usuário, a interface com o usuário, nós vamos usar a linguagem Java. A biblioteca OpenCV já fornece funções que facilitam a criação do classificador em cascata. E ela também fornece alguns exemplos, uns classificadores em cascata prontos, para detecção facial, entre outros. Porém, como se esperar, ela não fornece o que nós precisamos em específico para desenvolver esse projeto. Então, nós vamos precisar usar essas funções que ela fornece para a criação dos classificadores em cascata para criar o nosso próprio. Essa criação é feita com base em aprendizagem de máquina, ou seja, uma das funcionalidades, um dos utilitários que a OpenCV fornece, faz esse treinamento de uma base de dados que nós passamos para ela, que consiste em imagens positivas, que são as que contêm o objeto que nós queremos detectar, e imagens negativas, que são as que não contêm esse objeto. Esse treinamento depende de vários fatores, de vários argumentos que você passa para o utilitário, assim como também depende muito da base de dados, da base de imagens que você vai usar. Aqui no caso, nós estamos usando 101 imagens positivas.
101 imagens positivas é uma quantidade muito pequena, ou seja, não fornece a quantidade necessária de informação para o utilitário do OpenCV fazer o treinamento de forma precisa do classificador em cascata. Então, a OpenCV fornece um outro utilitário também, que é chamado de OpenCV Create Samples. Esse utilitário serve, entre outras coisas, também para gerar, a partir de uma única imagem positiva, diversas outras imagens positivas. Ou seja, a partir de uma imagem que você passa para ele, ele vai gerar essas outras imagens. Essas outras imagens consistem da tua imagem original e com fundo alterado, em rotações diferentes e distorções diferentes também, que ele vai aplicando para mudar as características do cenário e não da imagem do objeto em si. Tendo como exemplo o classificador em cascata que a própria OpenCV disponibiliza para download, nós podemos ver lá que ele foi usado 3.000 imagens positivas e 1.500 imagens negativas para treinamento do classificador em cascata de detecção facial. Para conseguir bons resultados, foi necessário então analisar um pouco mais a fundo esse classificador em cascata do OpenCV. Ela fornece ele para download, né, no GitHub. Esse classificador vem dentro da pasta data. Tem dois tipos diferentes, tem o HAR Cascades e tem o LBP Cascades. Frontal Face, que é o nome do classificador. O LBP Cascade é um pouco mais rápido, só que o HAR Cascade é um pouco mais preciso. Então nós optamos por usar, pelo menos a princípio, o HAR Cascade. Aqui entre os arquivos que eles disponibilizam lá para download também no GitHub, tem também essa pasta VecFiles. Essa pasta VecFiles é um arquivo .vec, é um arquivo binário que é gerado pelo utilitário Create Samples. Esse arquivo contém as imagens que foram geradas a partir daquela imagem positiva, ou seja, as imagens com as distorções. Isso está tudo gravado em binário ali, ou seja, ele não gera imagens, por exemplo, JPEG separadas a partir de uma imagem. Ele gera um arquivo .vec binário com todo esse conteúdo, as características dessas imagens. E esse arquivo .vec é utilizado pelo outro utilitário, que é o OpenCV Train Cascade, que é usado para fazer o treinamento, ou seja, a gente passa esse arquivo .vec para o utilitário Train Cascade, mais uns argumentos, e a partir dele ele vai fazer o treinamento e criar o nosso classificador em cascata. Voltando ao utilitário OpenCV Create Samples, ele também tem uma outra funcionalidade. Ele possibilita que a gente possa visualizar o conteúdo do nosso arquivo .vec. Então, analisando aqui o arquivo .vec de faces da própria OpenCV, nós podemos ter uma ideia mais ou menos das propriedades necessárias no nosso treinamento para que ele seja preciso e mais eficaz. Então, nós vamos analisar o arquivo .vec de detecção facial da própria OpenCV para ter uma ideia melhor de como fazer o nosso classificador em cascata de forma eficaz. Então, os argumentos que nós temos que passar para o utilitário Create Samples no caso, traço .vec, que é para indicar qual arquivo qual o arquivo .vec nós queremos analisar, e o tamanho desse arquivo. Nesse caso, previamente eu já dei uma olhada e é 24 por 24. Com isso nós podemos ver o conteúdo desse arquivo .vec. E se a gente olhar bem, a gente vai perceber que para cada rosto são 10 imagens, ou seja, o Create Samples dele gerou 10 imagens diferentes para cada imagem positiva, ou seja, eles deram uma imagem de rosto e geraram 10 possibilidades diferentes para ela, ou seja, eles deram uma imagem de rosto e geraram 10 imagens com fundos diferentes e distorções, rotações diferentes para aquela imagem de rosto. E depois mais 10 para uma próxima imagem de rosto. E depois mais 10 para uma próxima imagem de rosto. Assim até completar 3.000 imagens de rosto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que como eles usaram 3.000 imagens positivas para o treinamento do classificador em cascata deles, eles tinham previamente 300 imagens positivas e geraram 10 possibilidades através do Create Samples para cada uma dessas
300 imagens positivas. Aí surgiu a dúvida, como que eles fizeram isso? O Create Samples, o utilitário Create Samples, não fornece uma opção para você unir mais de um arquivo .vec diferente. Ou seja, você dá uma única imagem positiva e ele te retorna um arquivo .vec para aquela imagem positiva. Com isso, através de umas pesquisas e de uma referência muito boa de um artigo de um estudante chamado Naotoshi Seihou, nós descobrimos que a opção, né, que a forma lógica de fazer isso é criar um programa para fazer a união desses arquivos .vec. O Naotoshi Seihou disponibilizou um link no site dele, que eu deixei a referência na descrição, para download de um utilitário que ele criou para fazer essa união, né, para fazer esse merge dos arquivos .vec. Só que o link estava indisponível, então eu baixei um outro utilitário de uma outra referência, eu deixei na descrição também. Esse utilitário foi feito em Python e ele simplesmente pega esses arquivos .vec e une eles. Esses arquivos .vec têm uma estrutura muito simples aqui, como a gente pode ver pelo código do script mergevec.py, né, que é um script em Python e faz a união deles. O cabeçalho deles são assistidos basicamente disso aqui, que é o 4 bytes, né, ou seja, o tamanho int para indicar o total de imagens, mais um de 4 bytes para indicar o tamanho das imagens, né, lembrando que todos os arquivos .vec tem o tamanho igual. Eu vou mostrar como gera o .vec e vou mostrar onde você configura esse tamanho. Todos os .vec que você gerar tem que ter o tamanho igual para que eles possam ser unidos. E mais 4 bytes ali, mais 2 bytes para um campo short denotado de min e mais 2 bytes para um campo short denotado de max. Onde eu dei uma olhada no próprio código do OpenCV e esses campos min e max realmente são sempre preenchidos com zeros. Não tem uma outra alternativa de preenchimento para eles. Enfim, ele vai ler os arquivos .vec e vai criar um novo arquivo com esse cabeçalho contendo essas informações aqui e logo em seguida os binários de cada um desses arquivos .vec, exceto pela parte do cabeçalho de cada arquivo, para não ficar repetido, né? Tendo posse desse utilitário, a gente já consegue chegar no ponto em que a própria OpenCV chegou com o processador em cascata dele, ou seja, gerar vários arquivos .vec diferentes e depois unir o binário de todos eles de forma coerente, né, de forma que o treinador em cascata continue reconhecendo, né, o utilitário em cascade continue reconhecendo ele como um arquivo .vec legítimo. O utilitário Create Samples tem outras funcionalidades também. Ele pode criar tanto arquivos .vec a partir de um único arquivo e cria várias amostras de uma única imagem positiva, como também pode criar a partir de uma lista de imagens, o que não se mostrou eficiente no nosso caso, então nós optamos por criar a partir de uma única imagem em vez de criar a partir de uma lista de imagens. A criação a partir de um arquivo de texto que contém o caminho de cada uma das imagens gera um arquivo .vec contendo apenas aquelas imagens originais mesmo, do tamanho que foi passado aqui como argumento para o Create Sample. Ele também pode gerar imagens de teste, além de gerar imagens de amostra, só que já é um outro caso, não se aplicou aqui também. Então, como seria necessário fazer a criação de um .vec de cada arquivo de imagem positiva dentro da nossa pasta de imagens positivas, ou seja, nós temos que executar esse comando do Create Sample, ou seja, nós temos que executar esse utilitário Create Sample com os mesmos argumentos para cada uma dessas imagens aqui, né? O único argumento que vai mudar é o próprio caminho da imagem, para ele gerar um .vec para cada uma delas. Então, para facilitar esse processo, eu criei esse shell script aqui bem simples para automatizar esse processo. A estrutura dele também é bem simples, eu só peço
o diretório com todas as imagens positivas, o diretório onde os arquivos .vec vão ser gravados, e esse argumento aqui, que é o caminho de um arquivo que tem os caminhos dos arquivos das imagens que vão ser usadas como imagem de fundo nos seus exemplos, né? Nas suas amostras, vão ser gerados a partir da imagem positiva, igual eu comentei. E essa instrução aqui que invoca o utilitário, né? Chama o utilitário. Os argumentos nós vamos passar aqui para ele nesse caso a imagem que vai ser passada para o linha de comando ali na hora de chamar o script, a imagem, a quantidade de amostras que nós vamos gerar dessa imagem, o arquivo de fundo, a pasta onde os arquivos, o nome do arquivo .vec que vai ser gerado a partir dessa imagem positiva, e alguns argumentos, e fornecem aí a informação necessária para o utilitário saber até onde ele pode rodar a imagem sem fugir do objetivo, né, da posição que ela tem que estar ali para como dizer, o nosso objetivo. Nesse caso aqui, o ângulo X indica que a imagem imagina um rosto de uma pessoa. O ângulo X seria até onde o rosto da pessoa pode abaixar ou ser erguido. O ângulo Y indica o rosto sendo virado para a esquerda ou para a direita, até onde ele pode virar para a esquerda ou até onde ele pode virar para a direita. E o ângulo Z indicaria a inclinação do rosto para o lado. Você inclinar o rosto para um lado ou para o outro. Aqui na pasta do OpenCV nós temos os códigos também do utilitário createSample e do treinador, do trainCascade. Aqui no createSample, em createsamples.cpp, nós podemos ver mais ou menos como esses argumentos são inicializados, os valores padrões dele, que nós também podemos ver digitando aqui OpenCV createSamples. Ele vai dar aqui. E aqui nós podemos ver que uma dev é inicializada com 40. Intensity Deviation. Ainda não sei exatamente o que é isso, mas seguindo a referência do NotoXARrow, eu coloquei 100. Lá eu acredito que ele esteja explicando exatamente o que é isso, eu não estou lembrado. bgcolor, caso você não especifique um arquivo de imagens de fundo, é uma cor sólida ali no fundo, o caso é preto. bgtrash quer dizer bg threshold, né, que é para binarização, é usado também pelo programa na hora de determinar onde a imagem positiva vai se encaixar dentro da imagem negativa. E aqui são as dimensões da amostra, né? As imagens geradas a partir da imagem positiva vão ter essa dimensão aí, 20 por 35 no meu caso, porque a mão é um pouco mais alta do que larga, né? E esse tamanho, não sei se eu percebi, quanto melhor a proporcionalidade aí, né? Quanto mais proporcional for as imagens positivas com as negativas, e enfim, melhor são os resultados, porque a aplicação ali é mais precisa. Então, o utilitário com esses argumentos vai ser executado para cada imagem positiva dentro do diretório informado por linha de comando, e os arquivos .vec gerados vão ser colocados dentro desse outro diretório também, que é o diretório de destino ali. Para exemplificar, eu vou criar aqui os arquivos .vec a partir dessa minha pasta de 101 positivas, usando esse script. Então, como eu falei, os argumentos eu vou passar para o script são a pasta contendo as imagens positivas, a pasta onde os arquivos .vec serão salvos,
e o arquivo contendo o caminho das imagens fundo. A criação dos arquivos .vec é um processo relativamente rápido, não costuma demorar muito mais do que isso. Depende da quantidade de imagens positivas e também depende muito do tamanho das imagens. Utilizei este arquivo aqui com o caminho das imagens de fundo. Essas imagens são um tamanho maior e proporcional ao tamanho das imagens positivas. E os arquivos .vec foram salvos aqui. Agora o próximo passo é unir todos esses arquivos .vec utilizando o script mergevec.py. Esse script em Python ele pede dois argumentos. O primeiro é o "-v", que você vai usar para indicar a pasta onde estão os arquivos .vec, e o segundo é o "-o", que é para você indicar o nome do arquivo .vec de saída, ou seja, o arquivo .vec resultante da união de todos os outros arquivos .vec. Aqui no caso vou nomear de samples.vec. Pronto, aqui ele já criou o arquivo samples.vec. Agora o próximo passo é fazer o treinamento do classificador em cascata usando esse arquivo. Para fazer o treinamento do classificador em cascata, nós vamos utilizar aqui o utilitário OpenCV Train Cascade. Os argumentos e que eu passei para ele no meu caso em específico foi o data, que é para indicar a pasta onde vai ser salvo o seu classificador, o "-vec", que é o seu arquivo .vec que foi gerado aqui a partir da união daqueles diversos arquivos .vec, ou então um arquivo .vec direto gerado a partir de um create sample com argumentos que geram um .vec a partir de uma lista de imagens positivas, de caminhos de imagens positivas. "-bg", que é um arquivo contendo as imagens de fundo que vão ser usadas durante o treinamento. Essas imagens de fundo que eu vou usar aqui para o treinamento são diferentes das imagens de fundo que eu usei para criar o arquivo .vec, usando o create samples. No caso, a ideia é a mesma, é colocar o caminho das imagens dentro de um arquivo de texto, que eu salvei com extensão .dat, mas é só um arquivo de texto. Essas imagens aí têm um tamanho um pouco maior do que as imagens pequenas. As imagens pequenas eu deixei um tamanho proporcional às imagens positivas. Tanto com as imagens pequenas como com as maiores, o resultado com as imagens maiores foi melhor. Eu não cheguei a me aprofundar muito no código do utilitário Train Cascade, que é um código um pouco mais extenso, mais complicado. Esse arquivo com o caminho das imagens de fundo é diferente do arquivo de imagens de fundos que eu passei para o utilitário Create Sample na hora de criar os arquivos .vec. Porque o resultado apresentado aqui com as imagens de tamanho maior para o treinamento foram mais precisos, foram melhores do que as apresentadas usando as imagens de menor tamanho, né? Por melhor, eu quero dizer o seguinte: durante a detecção não teve tantos falsos positivos como teve com as imagens pequenas. Falso positivo é detectar um objeto. Nesse caso, o falso positivo que eu digo é quando ele detecta um objeto, não é aquele objeto que você quer detectar. Pelo código do Create Samples, do utilitário Create Samples, o tamanho da imagem que a gente usa como background faz bastante diferença. A gente pode ver que lá, o código disponível aqui, né? A gente pode ver que aqui, nessas linhas aqui,
que a imagem que a gente vai usar negativa precisa ter um tamanho igual ou superior ao da positiva. O que, no caso, o ideal, eu acredito, seja que a imagem negativa seja maior do que a positiva, porque, segundo esse código, a imagem positiva vai percorrendo a imagem negativa, diversos pontos da imagem negativa. A cada posição nova que a imagem positiva é determinada dentro da imagem negativa, uma nova amostra é gerada, aplicando também as distorções, rotações, enfim. Então, as imagens negativas de tamanho maior do que as positivas apresentam melhores resultados e condizem mais com a ideia do código aqui, que é fazer com que a positiva se movimente pela negativa, por diversos pontos da negativa. O número de estágios faz bastante diferença na facilidade com que ele tem em detectar o objeto. Eu percebi que, de meus testes, quanto maior o número de estágios até um determinado valor, a detecção é mais fácil, um teste de forma mais fácil. De acordo com os meus testes, o número de estágios que apresentou o melhor resultado para esses fatores aqui, né, para essa quantidade de imagens, enfim, foi 20. A taxa mínima de acerto eu configurei como 0,999 para ser bem preciso, né, durante a detecção, ele pegar, diminuir mais ainda os falsos positivos e ficar mais focado nas características que ele tem detectado, nas características do objeto em si. E o Max False Alarm Rate eu mantive como 0.5, que é o padrão dele mesmo. A gente pode ver aqui, ao executar, né, o Train Cascade sem nenhum argumento, ele te dá esse help aqui e ele te mostra os valores default, né, os valores padrões. Aqui no caso mais False Alarm Rate é 0.5, né, meio. Eu mantive como meio mesmo e dei uma conferida no código do OpenCV para verificar qual é a utilidade desse argumento, né, desse valor. E basicamente aparentemente ele usa esse valor aqui, pelo que eu interpretei do código, né? Eu não tive tempo para me aprofundar, mas eu interpretei aqui, ele usa esse valor só para evitar um sobretreino, um overtrain. Ou seja, no momento ali, o treinamento deixa de aumentar a precisão, né? E começa a retreinar, a recomeçar, digamos assim, o treinamento todo de novo, a recomeçar do estágio 0, mas a partir do estágio 25, por exemplo, e esse campo, esse valor, né, o valor desse argumento é elevado ao número de estágios e esse valor resultante aqui ele é usado aparentemente para evitar esse sobretreino. O número de positivas aqui, no caso, eu tinha 101 positivas, eu criei 10 de cada. O número de negativas, em algumas referências que eu deixei na descrição, eles indicam que o número de negativas é melhor ser menor do que o número de positivas. Só que nos testes que eu fiz aqui, um número grande de negativas eu consegui melhores resultados e menos falsos positivos. E o tamanho que eu escolhi, né, para o treinamento é o mesmo tamanho que eu tenho para fazer a criação das amostras, que é 20 por 35, né, um tamanho proporcional aí para as minhas imagens. Esse processo de treinamento para esses parâmetros aí, com essa quantidade de imagens, leva em torno de 1 dia e meio para o menos. Eu não vou executar porque é um processo muito pesado e vai travar a gravação. Mas eu já tenho um arquivo aqui com a saída desse processo de uma outra vez que eu fiz, uma outra vez que eu executei ele, que mostra mais ou menos como que vai ficar, né? Bom, ele vai separar em estágios, né? Aqueles estágios que a gente configurou ali, né? Determinou ali,
Para cada estágio vai ter diversos níveis. Quanto mais níveis, melhor o classificador. Aqui no caso a média foi entre 25 e 26 níveis por estágio. Os primeiros geralmente tem menos níveis, né? Como dá para ver aqui. Os primeiros geralmente tem menos níveis. E aqui pro final ele não chegou a completar os 20 estágios, né? Ele parou no 19º, seria o 20º estágio, né? Depois começou em 0. Mas isso aqui não foi um problema. O que aconteceu aqui foi que simplesmente para desse estágio em diante, o conteúdo das informações que a gente passou por Utility Training Cascade não eram suficientes para executar o treinamento a partir desse estágio, para continuar o treinamento a partir desse estágio aqui. De forma, mesmo isso tendo acontecido, ele gera o arquivo classificador em cascata. Durante o processo, para cada estágio, ele vai gerar um arquivo XML, né? Para cada estágio, ele vai gerar um classificador RAR. Para cada estágio, ele vai gerar um classificador RAR. No final do processo, todos esses classificadores vão ser unidos em um único classificador, que é o classificador em cascata RAR, né? Esse aqui já é o resultado final. Nesse arquivo já tem todas as características que o treinamento ele conseguiu obter dos dados que a gente passou para ele. E assim como na teoria, cada estágio tem seus diversos níveis aí, né? Para utilizar esse classificador aqui e testar ele, a gente vai usar um código de exemplo, vem junto com a biblioteca OpenCV, que vai acessar a câmera do computador, e fazer as comparações com as imagens capturadas da câmera e esse classificador em cascata. Vamos simplesmente colocar nosso classificador na mesma pasta que o programa vai fazer essa análise e executar esse programa. Bom, nosso objetivo é detectar esse gesto aqui. Esse programa sempre detecta as características que foram especificadas no classificador em cascata em um círculo azul sobre o objeto detectado. Nosso próximo passo agora é fazer a mesma coisa, só ir para a detecção do dedo. Nós já estamos trabalhando no banco de dados de imagens positivas de dedo. As negativas nós vamos usar as mesmas, porque realmente não faz muita diferença. Só precisa ser negativo, só precisa ser imagens aleatórias aí que não tenham um objeto que nós queremos detectar. As positivas nós já estamos trabalhando aqui nelas, né, na aquisição dessas imagens através de bancos de dados online de imagens, e que nós já temos algumas amostras de dedo. O treinamento do classificador em cascata de dedos teve uma grande quantidade de níveis por estágio, né? Foi 100 níveis por estágio, como eu disse, mas o resultado não foi muito bom, então nós ainda estamos trabalhando aí para melhorar esse resultado. E para essa primeira parte do projeto, eu acho que nós já atingimos um dos objetivos mais complexos, que era desenvolver o detector das mãos, né? É possível encontrar classificadores em cascata já prontos na internet para download. Esse em específico nós precisamos para desenvolver esse projeto. A gente não encontramos alguns parecidos, mas exatamente esse que nós precisávamos não encontramos. Eu dei uma lida no código da OpenCV, assim, uma lida superficial. Não me aprofundei muito, mas foi necessário porque a maior parte da documentação relacionada a esse assunto é coreano, então tem-se uma certa dificuldade em encontrar conteúdo. Agora o próximo passo é mais simples, que é desenvolver a aplicação em Java. Nós já conseguimos também acessar a biblioteca OpenCV através do Java, né?
ela disponibiliza um arq.jar aqui com todo o conteúdo necessário. E por enquanto é isso, muito obrigado.